para vocês um pouco sobre Só colocar a sua apresentação. sobre performance em atendimento, tá bom? Só que antes de falar sobre performance, eu queria só passar um pouquinho para vocês um pouco do mercado que a gente está vivendo em atendimento, tá? E a parte são três fases. A gente fala que é a fase do saque 1.0, do 2.0 e do 3.0, tá? Tu vai passando por aí mesmo? Pode passar. Só mais um, só pra gente, como tem 20 minutos, tá? A fase do saque 1.0 é aquela fase tradicional que a gente passou de saque, que é a questão do telefone, onde a gente ligava pro 0800, ficava talvez 20 minutos, 30 minutos falando naquele ódio, por exemplo, no telefone e não chegava a resolver o problema, né? No máximo que a gente conseguia colocar como impacto negativo para as pessoas eram a nossa família. A gente chegava em casa, falava da experiência ruim que nós tínhamos, por exemplo, com aquela marca e ficava por aqui, né? A gente não tinha poder como consumidor, né? Pode. E só mais um. Passando esse movimento do saque 1.0, a gente fala na Seeker que a experiência negativa desse mercado do sentimento do 1.0 ela vive até hoje, né? Dentro do consumidor. Toda vez que qualquer pessoa aqui, qualquer consumidor fala sobre atendimento, a gente vê em algo negativo que a gente fala, e todo mundo, infelizmente, pensa em telefone, pensa em ficar uma hora tentando resolver o problema, aquele sentimento negativo, né? Infelizmente, isso aí nasceu nessa fase do saque 1.0. Na virada, principalmente a gente fala depois da Web 2.0, veio um pouquinho da fase do saque 2.0, que é falado bastante, tá bom? Onde cada pessoa começou a virar um canal de atendimento. Isso quer dizer o quê? O conteúdo começa a fazer parte do atendimento também. A partir do momento que alguém pede no Facebook, talvez, alguma ajuda sobre qualquer tema, e eu sim ajudo ele em como resolver um problema, eu fiz parte, tá bom, da solução, da experiência da marca naquilo lá, tá? E o saque 2.0 ele trouxe algo benéfico para os consumidores e talvez mostrou um medo muito grande para as empresas, que foi o seguinte: de um dia para o outro, a questão da experiência negativa da empresa não ficou mais na mão da empresa, simplesmente ficou na mão dos consumidores. Quer dizer, a minha opinião, quando eu espalhava em qualquer canal, seja no Twitter ou no Facebook, sim, era muito importante, e as pessoas que estavam talvez na minha rede social, elas eram impactadas sim pela minha opinião, né? E essa é a fase do saque 2.0. Tá bom? Entrando na fase atual, que a gente fala, que é a fase do saque 3.0, que seria se a gente parar para pensar, quando a gente liga para um 0800, tá bom? Hoje, felizmente, nós temos mais informação e sabemos muito mais como resolver aquele problema do que o atendente que pegou e ligou e talvez está falando daquele outro lado, né? Isso quer dizer o quê? O poder está 100% na mão do consumidor, né? Hoje nós somos especialistas sobre aquilo que estamos vivendo, né? E a parte do 3.0 é justamente isso, né? É um pouquinho, tu tratar o consumidor, seja ele, se ele falar em um canal de chat, falar, por exemplo, em um canal de Facebook, falar no telefone, ele é um consumidor único, entendeu? Ele não é mais, talvez, um protocolo, sabe? Se ele ligar no Twitter, ou se ele falar no Twitter, sim, tem que saber o histórico dele, por exemplo, em qualquer outro canal, e qual foi a experiência da marca nele. E é nesse mercado que entra a questão do saque 3.0. Tá? O que a gente tem de as maiores marcas do Brasil hoje? A gente fez uma pesquisa até para entender um pouquinho do processo e como o consumidor hoje ele tenta resolver um problema quando ele está perdido, né? E o processo é justamente isso aqui. Quando tu vai da esquerda para a direita, a primeira coisa que a gente tenta fazer quando está em dúvida ou deu um problema com alguma marca, a gente tenta googlar, né? Então a gente vai no Google e tenta buscar a resolução desse problema através do Google. Se nós não achamos no Google de forma rápida, porque nós queremos que seja muito forte, muito rápido, a resolução desse problema, a gente vai ou para Twitter ou para Facebook e coloca lá no meio da timeline e pede ajuda, por exemplo, sobre esse tema. Se sim, ninguém conseguiu nos ajudar nesse processo, a gente infelizmente vai para o pior processo, que é tentar ligar e ficar 20 minutos e muitas das vezes talvez não resolver o problema pelo telefone. Às vezes a gente fica talvez bons dias aí nesse processo aí, infelizmente, de consumidor. Pode ir. O consumidor 3.0, o que a gente fala? Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês que talvez o lado esquerdo, não vou falar marcas aqui, mas vocês conhecem muito bem, e o lado direito também é um banco do governo, né? O que a gente fala consumidor 3.0? Hoje nós queremos independência para talvez
solucionar os nossos problemas de maneira muito rápida. Tá bom? Isso quer dizer, o consumidor quer isso e as empresas querem isso. A gente vê talvez bancos na parte de atendimento, no lado esquerdo eu consigo aumentar o meu limite de 500 para 10 mil reais em um clique, no lado direito talvez tu leve 3 meses, vão lá visitando no mínimo 10 vezes a tua gerente para conseguir esse objetivo. Tá bom? 89% das empresas irão competir principalmente no âmbito da experiência do consumidor, e isso que é o impacto principal na área do atendimento ao cliente. Né? Isso quer dizer o quê? A gente percebe que no Brasil, quando se fala de lead, as pessoas entendem lead muito mais como um new business, como um novo cliente, do que como o cliente na base, né? E ninguém consegue perceber que talvez o cliente na base, tu consegue crescer muito mais fácil nele, talvez engordar, por exemplo, crescer em pacotes comerciais do que trazendo novos clientes. Ninguém enxerga o consumidor hoje, por exemplo, como um lead, né? Que está dentro de casa, que é muito mais fácil talvez crescer nele do que conseguir um novo business, né? E a experiência hoje realmente fala muito isso. Todo mundo sabe muito bem sobre esse propósito. Tá? Para falar um pouquinho sobre produtividade e como tu ganha, a gente fala o seguinte: se tu quer ter um atendimento em escala, em um processo gerencial desse atendimento, para atender em escala, talvez as armas que tu vai usar como atendimento também precisam ser em escala. Isso aqui foi um exemplo que a gente pegou, que o Motorola ele lançou uma atualização no software deles e ele se deu problema. Quem não sabe, isso faz 1 mês e meio, talvez 2 meses, e bombou o Brasil inteiro. E a galera não conseguia ter áudio no software, e aí Trend Topics do Twitter bombou. Então, as pessoas falando muito mal. A gente pegou e começou a analisar como seria o resultado disso aí. Pode passar. E, obviamente, traz um passivo negativo de branding, né? Então, tem várias publicações negativas, reclamações de saque, e um impacto negativo em novas vendas, né? Principalmente na parte do celular, né? Com isso, a gente pegou e foi ver, mas como é que as pessoas realmente estão resolvendo o problema? A gente percebeu que em nenhum canal da própria marca eles não estavam atendendo, na verdade, não tinha nenhuma nota oficial, mesmo impactando o Brasil inteiro, e a gente começou a pesquisar em alguns canais sociais, pode ir? Tá bom? A gente achou alguns vídeos no YouTube, foi muito legal. Vídeos do quê? Que os próprios consumidores, aqui mostra um pouquinho do consumidor 3.0, tá? Os próprios consumidores, eles começaram a descrever, a fazer vídeos no YouTube, tá bom? E colocaram os vídeos ajudando os outros usuários. Aqui a gente começa a ver, tinha um vídeo com 215 mil visualizações, e tinha um vídeo que na época estava com 819 mil visualizações, hoje certamente já está com mais de 2 milhões de visualizações. Né? E aí, isso aqui mostra um pouquinho do novo perfil de consumidor. Então nós começamos a ajudar através de conteúdo, sim, os outros consumidores, né? E o nosso impacto também, ele acaba sendo muito positivo. Tá? Pode passar só, tá? Aqui a gente mostra. Aqui a gente fala, quando a gente fala em produtividade, a gente fala também na questão de não gastar muito, por exemplo, você precisa ser produtivo para impactar de maneira muito rápida e não gastar também tanto dinheiro, né? Isso é que hoje muitas marcas estão fazendo. Nesse vídeo aqui a gente mostra um exemplo de quase 920 mil publicações, né? E aqui vocês podem imaginar quantos minutos de 0800 não foram economizados, por exemplo, por um simples vídeo que um usuário qualquer colocou, né? Quantas devoluções enviadas, por exemplo, deixaram de ser feitas porque as pessoas, sim, mais de hoje, 1 milhão de pessoas impactadas, por exemplo, através de um vídeo, uma solução instantânea, simples e de baixo custo de produção. Todos os vídeos aqui não tinham nenhum alto custo de produção, eram vídeos caseiros, simplesmente as pessoas fazendo de forma rápida e ajudando esses usuários, tá? Pode ir. 63% dos usuários da América Latina confiam em opiniões de consumidores na internet, né? Isso aí mostra um pouquinho sobre o que as pessoas, esse impacto, por exemplo, do vídeo, né? O que muitas empresas fazem hoje em questão de produtividade de atendimento é justamente quando eles começam a impactar através de conteúdo a parte de atendimento a cliente, né? Quando a gente viu lá a questão do Google que eu falo, hoje quando qualquer pessoa possui uma dúvida, na verdade, com relação ao atendimento, o que eles começam a fazer? Eles vão no Google, como a gente viu, e o impacto do marketing de conteúdo é justamente isso, é solucionar as principais dúvidas desses consumidores no Google através da primeira procura dele. Consumidores atendendo consumidores e assistido pelas marcas. Aqui é uma tendência muito legal que a gente fala, que são os canais de FAQs e socials, tá? Onde as próprias marcas acabam criando canais sociais, tá?
para os consumidores entrarem e ganharem muito mais produtividade, principalmente em questão de atendimento. Ao invés desses caras ligarem, por exemplo, lá para o 0800 ou entrarem em canais sociais e as marcas terem um processo produtivo lá, operacional grandão em atendimento, o que eles fazem? Eles criam canais sociais, deixam as pessoas conversar ali dentro e cada uma resolve o problema de cada uma. A primeira marca que fez isso foi muito legal, eu me lembro de um case muito bom, foi a Starbucks, tá bom? Acho que eles lançaram mais Starbucks ID, uma das primeiras marcas, e aqui no Brasil foi a Tecnisa, que fez o Tecnisa Ideias, então também foi um projeto muito legal. Pode ir. Aqui a gente fala sobre a organização 3.0. Tá? O maior desafio de ser multicanal é organizar-se. Quando a gente fala em consumidor 3.0, para ter produtividade em atendimento, a gente fala em conhecer esse consumidor muito bem, independente dos canais que ele está atuando. Tá bom? Pode passar mais um. Aí a pergunta é, como saber que o Ricardo, que é o Ricardo Raidor, né? Eu sou o mesmo cara do Facebook, o mesmo cara do Twitter, o mesmo cara do YouTube. A gente fez um case muito legal com uma marca, que eles conseguiram aumentar a produtividade no atendimento, cara, foi 4 vezes mais rápido, onde a gente conseguiu integrar o histórico dele e simplesmente o atendente, quando ele chegava a ligar ou falar no Facebook, a gente conseguiu ter um histórico e unificar essa pessoa. E quando o cara ligava, talvez na segunda vez, pelo 0800, a gente já tinha o histórico dele pelo social, tá bom? E de forma muito rápida conseguia solucionar o problema muito dele, né? E obviamente acabava dando prioridade, né? Então, pô, se a pessoa estava ligando para a marca e já estava no 4º estágio de atendimento e ainda não foi solucionado o problema, obviamente a prioridade para aquele usuário era muito maior, né? E hoje um dos maiores desafios é justamente isso, né? Como a gente vai descobrir quais são quem é esse mesmo consumidor, né? Principalmente, e isso é um negócio muito difícil porque normalmente os nicknames de cada pessoa nos canais sociais eles são bem diferentes, o que acaba talvez dificultando muito mais, tá? Vamos lá. Pode passar mais um aqui já. Tá. Aqui é um processo que a gente fala que é a jornada social do cliente. Então, na frente eu explico mais rápido também para vocês, tá? É um funil de atendimento, tá? Até para a gente conseguir ter uma produtividade maior, onde a primeira etapa são alguns aplicativos para identificar os melhores canais, né? Então, motores de busca, social, imprensa online. Depois tem a parte do atendimento, que são chats, comunidades de FAQ, socials, etc. E a última parte seria a parte de CRM, seria a parte de relacionamento. Então o usuário acaba entrando na parte do funil, talvez insatisfeito com a marca, e o objetivo é justamente sair na parte final do funil, tá bom? Feliz com a marca, tá bom? Um negócio muito legal, né? É uma pesquisa que impacta bastante. Onde 96% das organizações vem a transformação digital como algo essencial, só que só apenas 62% das organizações estão em negação para se transformar digitalmente. Né? Então a gente percebe um pouquinho da cultura, acho que a Trello deve sentir muito isso aqui na dificuldade, por exemplo, de entrar nas grandes corporações. Né? Quanto mais antigo, maior é a dificuldade. Eu acho que vocês também acabam passando por isso. Tá? Isso aqui seria mais ou menos um processo da jornada social, então é feito em 4 etapas que a gente fala, tá bom? Que é o monitorar, o atender, o relacionar, o analisar. Basicamente, no monitorar a gente descobre problemas no mercado, tá bom? Esses problemas eles precisam ser resolvidos de maneira muito rápida, né? Então a gente vai para a segunda etapa, que seria o atender. O atender seria os canais sociais, ou os canais, eu acho que tudo é canal social, né? Tipo, você, momento, se relaciona com alguém, tu é um agente social, né? Então o telefone também é um canal social, tá? Então onde tu utiliza dos canais sociais para resolver os problemas dos seus consumidores. A terceira etapa seria a etapa de relacionar, onde existem talvez aplicativos, por exemplo, onde ajudam a gente melhorar talvez esses clientes que vieram de forma negativa ou que estão em um processo de experiência negativa com os consumidores, tá bom? E a última etapa seria a parte do analisar, que é ver realmente como é que está sendo a produtividade, né? E o sucesso dessa jornada do consumidor, né? Pode passar um pouquinho, na frente eu explico um pouquinho. O monitorar, né? Que informações que são importantes, por exemplo, no monitorar? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito legal. A gente tem um cliente, que é uma marca de elevadores. Eles vendem elevadores para vocês, e eles queriam aumentar a produtividade deles no atendimento, né?
que eles fizeram? Eles começaram a monitorar a palavra, ou palavras correlacionadas a estou preso no elevador, pra vocês terem ideia. E aí as pessoas começavam a twittar, começavam a colocar no Facebook, e eles monitoram esses termos, e por ali eles começaram a ter uma... Pra vocês terem ideia, eles começaram a responder em tempo real para as pessoas realmente começaram a ficar mais calmas, né, tipo, quando estavam sendo atendidas por ali. E eles mandavam o pessoal do suporte, né, dos elevadores na hora. Se não fosse se for um cliente da marca, na verdade eles conseguiram aumentar a produtividade 5, 6 vezes, tá bom? E quando não era um cliente da marca, automaticamente aquele condomínio virou um lead, tá bom? Então eles davam um cartão, ó, cheguei primeiro que o meu concorrente que está na base aqui, eu fiquei sabendo por esse canal, então se quiser que eu resolva rápido, então foi tão certo a ação, por exemplo, de produtividade que acabou virando lead, por exemplo, o negócio. Então foi um negócio de produção rápida muito legal. Então pode... A parte do atender, né, em vários canais que a gente fala, né, conversar com os clientes, então desde chat, a gente fala aqui sobre a expectativa sobre cada consumidor, tá? E até em parte de produtividade é o seguinte, quanto tempo realmente que os consumidores, ou qual que é o tempo real para eu ser produtivo em cada canal de atendimento, né? A gente fala que às vezes gerar uma expectativa falsa dependendo do canal é muito ruim, porque tu não vai conseguir realmente manter aquilo, né? A gente vê erros talvez em muitas empresas começarem no social, ou no Twitter, ou no Facebook, e criarem uma expectativa de atendimento muito rápido. Ah, o cara fala comigo no Facebook, eu preciso responder rápido. Fala comigo, eu preciso responder rápido. Fala. E os caras querem aquele selo de 1 hora, não sei o quê. O problema é quando começa a ter uma escala muito grande de atendimento, não vai conseguir resolver de maneira muito rápida. E só que, infelizmente, tu gerou uma expectativa naquele consumidor ou no consumidor, né, da tua marca. E aí fica difícil realmente sustentar aquilo, né? Então a gente fala que às vezes chat realmente a expectativa é ser atendido em segundos, né? O social hoje é realidade, mas é minutos, tá bom? E-mail, horas, então tipo, cuidem bem quando vocês forem, eu sempre falo o seguinte, para o produtivo ele tem que ser, a produtividade tem que ser justa, não dá para chegar no osso das pessoas e ser utópico, né, em algumas ações, né? Então, tu saber qual que é a expectativa do teu consumidor com relação à tua produtividade de atendimento é muito, acho que é uma das maneiras mais gostosas de talvez conseguir chamar um objetivo. Tá? A parte do relacionar, então, que seria, depois a gente passa por todo o processo, a gente descobre o problema, resolve o problema, a gente entra na parte do relacionar, né, que é, que a gente fala o seguinte, é muito comum, acho que quase 100% das marcas hoje que estão em Seeker, elas fazem e é raro não fazer, tá? É muito comum no mercado o quê? As pessoas monitoram os problemas da marca e do mercado, tá? E até dos consumidores, da marca, e até às vezes do concorrente, hoje é muito fácil conseguir fazer isso. E com base naquelas dores, e nas principais dúvidas, hoje cerca, na média do Brasil, acho que 70% dos atendimentos hoje, eles são dúvidas, não são problemas técnicos. Tá bom? Se é dúvida, tu consegue matar muito mais na raiz, tá? E essas dúvidas hoje, eles transformam em conteúdo, tá? Então, se tem muita dúvida com relação a como criar um item X no software, né? Então eles vão lá, criam conteúdo e espalham pela internet, no blog, principalmente, espalham por aí, tá bom? Tipo, ajudando com base em conteúdo isso aí. Qual que é o bom disso aqui? Tu chega a ganhar uma produtividade excelente, porque ao invés do cara ligar para tua marca ou ir falar nos canais sociais, na primeira busca pelo Google, ele acaba talvez conseguindo de maneira muito rápida resolver o problema dele, né? E a parte do analisar, que eu acho que complementa muito o que a tela aqui agora acabou de falar, que é a parte, tudo bem, depois de todo esse processo, né? Tipo, ok, eu vou lá e eu descubro o problema. Eu vou lá e eu resolvo o problema. Agora eu me relaciono melhor com o meu consumidor, né? Depois de tudo isso, o que eu preciso fazer, né? Preciso saber, no mínimo, se o que eu venho fazendo está correto, né? Se realmente, se eu estou colhendo, talvez, os melhores frutos daquilo lá, e se a minha equipe realmente também está entregando da maneira que nós colocamos lá que precisava ser entregue, né? Então essa seria muito bem, seria a última etapa desse processo, que seria a jornada social do consumidor, tá bom? É uma maneira muito rápida também da gente conseguir uma maior produtividade no atendimento, tá? Pode passar. Aqui a gente queria mostrar um pouco do impacto da produtividade
tá? Desde a produtividade até a questão do custo, quando a gente começa a utilizar talvez a parte de conteúdo para dar produtividade no atendimento. Aqui a gente fez um cálculo rápido, tá bom? Só para vocês verem, uma atividade, por exemplo, que uma empresa terceiriza de gestão de conteúdo, 20 horas mês, sei lá, são exemplos de custo, tá? R$ 1.600, mais produção de conteúdo e funcionamento, 2.000, um total de 3.600, por exemplo. Então a gente tem custo por publicação, que é o custo total, né? Dividido pelo número de publicações que vão ser feitas, por exemplo. Então a gente chega aqui, por exemplo, a R$ 180 é o custo médio de uma publicação, tá bom? Que a equipe da área lá de conteúdo ela vai fazer. Tá? Pode passar um pouquinho. Analisando o retorno, vamos lá. Custo médio de cada atendimento via telefone. Isso aqui é um custo baixo, tá bom? E aí vocês podem pensar o seguinte, pô Ricardo, mas isso aqui é muito mais 0800. Não, qualquer equipe de atendimento, tipo assim, qualquer empresa pequena, o simples fato de alguém ficar 1 hora resolvendo o problema do consumidor também tem custo. Todo mundo tem salário, entendeu? Então, o custo médio de cada atendimento, 7 vezes R$100, que são usuários que acessaram o conteúdo desse simples exercício, poupa-se R$700 em dinheiro, fora o tempo, né? Que as pessoas poderiam ter ligado para lá e ter tomado mais custo da vida. Aqui uma continha básica de ROI, né? Retorno menos investimento igual a ROI, pode... Tá? Para cada R$1 investido, poupa-se 2,8 ligações. Aqui mostra um pouquinho da produtividade, né, e do processo, tá, da jornada social, o quanto a gente consegue eliminar de custo e principalmente aumentar a produtividade no atendimento pelo simples fato de estar utilizando nosso famoso content marketing, né, Revolution, o marketing de conteúdo a favor do atendimento para ganhar mais produtividade. Isso aqui é um negócio bem legal, isso aqui é fato, já vem acontecendo bastante até no Brasil. Em 2017, segundo o Gartner, 2/3 do serviço de atendimento não precisarão de intermédio humano. Para quem não sabe, o próprio Facebook lançou em abril desse ano, em São Francisco, um robô de atendimento, tá? Onde eu estava na palestra do Zuckerberg, e eu me lembro que ele deixa bem claro onde ele quer fazer com que o Facebook sim se torne talvez o local principal do atendimento entre marcas e consumidores. Então ele quer que nós sim entramos lá dentro do Facebook e ele quer sim que as marcas resolvam por dentro do Facebook os problemas de todos os consumidores. Só que ele não quer que as pessoas façam isso, ele quer que um robô faça isso. Não é porque eles lançaram uma API para... Vocês vão ver que agora, acho que foi na semana passada, eles começaram a lançar mais funcionalidades dessa API. E até no atendimento, então vai ser muito... Ao invés de a gente ligar para um banco para saber o saldo ou ter o aplicativo, a gente vai poder pelo próprio Facebook também ter acesso às informações de atendimento também de uma maneira muito rápida. Tá bom? E aí, quais são os planos para atender esse futuro? Tá? Pessoal, eu tive que falar tudo em 20 minutos, é um pouquinho rápido aqui para falar isso aqui, mas eu acho que a essência da palestra é justamente isso, assim, sabe? Mostrar o quanto que o marketing de conteúdo consegue aumentar a produtividade e mostrar também em termos financeiros, né? Aqui foi um exemplo bem barato, né? Mas o quanto que impacta a produtividade. Às vezes a gente vê a produtividade não num sentido muito mais de ganho de tempo, mas esquece que o tempo tem dinheiro, né? Então quando a gente ganha tempo, a gente ganha ou deixa de talvez gastar mais dinheiro. Então esse foi um pouquinho do objetivo aqui da palestra, tá bom? Agradeço a todos, tem mais 10 minutinhos pelo time que eu tô vendo aqui, tá bom? E obrigado, tá?